É, Oi, eu sou Stephanie, eu sou desprogramadora mental, terapeuta, eu trabalho com isso. É, Meu propósito com o meu trabalho é inspirar, é empoderar, é realmente resgatar o poder pessoal das pessoas, o mundo interior, para que as pessoas conheçam o mundo interior delas, para que elas possam prosperar mais na vida, em todas as áreas da vida, não só dinheiro, né? Mas o meu ponto-chave é sobre mentalidade e prosperidade. Então, eu procuro expandir isso para mais pessoas. E, particularmente aqui, o Clube do Livro, como eu estava falando aqui, uma conversa aleatória aqui que eu e a Andrea estava falando, que é exatamente um pegar na mão do outro aqui e continuar a leitura, porque nem todo mundo tem esse hábito. Aí a gente vai passando, né? Ai, depois eu acumulo ali 2 páginas, 3 páginas, aí não lê. Chega no final do ano, quantos livros li? Nenhum, ou meio livro, ou 10 páginas, né? E eu acho que os livros, cursos, enfim, a gente tem várias maneiras de aprender, né? Mas os livros eu acho que tem um conhecimento muito compilado ali, né? E de as maneiras, e as pessoas interpretam também de cada maneira diante do nível de consciência delas. É o que eu costumo falar. Cada um enxerga o que tem habilidade de enxergar. E é essa a proposta do nosso encontro, de a gente nos tornarmos hábeis, de a gente ter essa sabedoria para conseguir expandir e enxergar cada vez mais. E nada mais lindo do que começar com esse livro maravilhoso da Louise Hay, que é Você Pode Curar Sua Vida. Eu vou contar algo bem curioso, assim, curioso não, desafiador que aconteceu quando eu estava lendo esse livro a primeira vez. Lendo não, eu escutei audiobook, e bem na parte em que ela falava que a gente cria a nossa realidade o tempo todo diante do que a gente pensa, do que a gente sente. É, eu estava caminhando, eu estava numa praça, caminhando, e veio uma moto na contramão e ia me assaltar. E eu não sei, veio uma força de mim que simplesmente eu tirei o meu fone de ouvido e veio, corre. Não, eu até me arrepio, ó, tipo assim, porque assim, corre. Eu simplesmente corri e o cara com uma arma, eu não sabia se era de verdade ou não. Eu corri, né? E eu, numa fração de segundos, eu simplesmente cheguei a pensar nessa correria, nesse vucu-vucu, eu cheguei a pensar e falei assim: você cria sua realidade o tempo todo. E o que que eu estava me nutrindo ali aquela semana? Grupos de WhatsApp, e um deles era um grupo da vizinhança, aonde eu morava. Eu morava num outro lugar antes. Ai, tá tendo muito assalto, ai, que assim, assalto de casa, assalto não sei o quê. Eu tava naquela vibe. Então, interiormente ali, até então eu não tinha consciência disso, mas interiormente eu tava com aquele medo, aquele receio. Então, naquela fração de segundo, eu cheguei a pensar, cara, eu me conectei com isso. Meu, eu corri, eu saí, falei na porta de uma pessoa lá, eu falei, abre pra mim. E, enfim, não aconteceu nada. Eles até com a arma falaram, para. Foi um susto danado. Um moço me acudiu lá depois. Eu entrei no carro dele, ele me levou perto de casa. Eu morava perto, numa praça, mas deu tudo certo. E aquilo só me fortaleceu. Eu fiz depois reiki, Ho'oponopono, eu fiz um monte de coisa para limpar o meu campo, porque eu falei assim, cara, imagina, e eu ter essa consciência ainda. Então, assim, isso só, Stephanie, olha aqui, olha o que você está pensando, olha o que você está sentindo, olha como você está se comportando, é isso que você vai atrair. E esse livro fala também muito disso, até das desordens do corpo, né? Então, bora começar. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, durante a leitura, depois, se vier algum insight, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a introdução aqui, tá? Que esta oferta
o ajude a encontrar o lugar interior onde se localiza o seu próprio valor, a parte de você que é puro amor e autoaceitação. Aqui. Escrevi este livro para compartilhar com vocês, meus leitores. Ah, não, peraí, a introdução. Esse daqui não será? Não, não vou ler isso, não. Introdução. Alguns pontos de minha filosofia. Somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si mesmos. A frase-chave de todos é: não sou bom o bastante. É apenas um pensamento e um pensamento pode ser modificado. Ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais. Eu aproveito que eu também sou desprogramadora e eu participo, estava participando de outro clube do livro que tem a desprogramação neurobiológica. Então, se vocês permitirem, se vocês aceitarem, eu vou aproveitar que a gente está lendo isso e aplicar também a desprogramação neurobiológica para a gente já ir liberando ressentimentos, crítica, culpa, o não merecimento. Todas as vezes em que a gente se sente não merecedor, em que a gente se critica, que a gente se chicoteia sempre, sabe? Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, como eu sou burra. Nossa, como eu não consigo fazer isso. Então, desprograma e libera. Desprograma e atualiza. A liberação do ressentimento pode remover até o câncer. Quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar do passado e perdoar a todos. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. A autoaprovação e a autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. Cada uma das chamadas doenças em nosso corpo é criadas por nós. Na infinidade, nossa, eu adoro esse poema. Se sintam ele. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E, no entanto, a vida está sempre mudando. Não existe começo nem fim, somente um constante ciclar e reciclar de substância e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou, e esse poder me deu o poder de criar as minhas próprias circunstâncias. Regozijo-me no conhecimento de que eu tenho o poder da minha mente para usar de qualquer forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo ponto de começo à medida que nos afastamos do velho. Este momento é um novo ponto de começo para mim, bem aqui e agora mesmo. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 1. Em que acredito? Os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. A vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e depois abrimos mão do nosso poder, culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas experiências, nossa realidade e tudo que há nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossas vidas. Então, às vezes a gente culpa, né, aquele relacionamento errado, o pai, a mãe, o filho, por a gente não ter tempo ou por a gente estar em determinados lugares e, na verdade, não é sobre o outro não tem o poder de fazer a gente feliz ou triste, né? É sobre como a gente reage a isso. Continuando.
Quais das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Colocando de outra forma, nosso subconsciente aceita tudo em que decidimos acreditar. As duas formas de dizer significam que o que acredito sobre mim mesma e sobre a vida torna-se verdade para mim. Que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. E nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitadas. Sabendo disso, faz sentido escolher. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Em vez de, tem gente querendo me pegar, tem gente querendo me prejudicar, tem gente que tem inveja de mim, tem gente que, é, enfim, tem gente que não quer me ver feliz. O poder universal jamais nos julga ou critica. Ele apenas nos aceita dentro do nosso próprio valor e depois reflete nossas crenças em nossas vidas. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que eu encontrarei em meu mundo. Então, não tem como, é inevitável eu fazer comentários. Me aceitem. É, assim, então, se eu pensem aqui comigo, porque se eu acredito, na verdade, em que é o que eu vivo, né? O que eu pratico. Se eu acredito que a vida é um problema, a vida é difícil, que eu só tenho boleto para pagar, que se eu estou ali na sobrevivência, eu vou atrair cada vez mais isso, porque o universo diz sim. Então, eu vou magnetizar para minha vida essas situações para poder confirmar o meu mental, tá vendo? Eu falei que a vida era difícil, eu falei que a vida é um problema, eu falei que a vida é isso. Então, eu tô certa, eu sempre tô certa. Para o universo, eu sempre vou estar certa. Você sempre vai estar certo. Bom dia. É, Estamos na página 19. Se você está com o livro para acompanhar, tá, Lara? Na 19. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesma que o amor está em todos os lugares e eu sou amorosa e digna de amor, mantenho-me firme nessa nova declaração e repetindo-a com frequência, ela se tornará verdade para mim. Então, pessoas amorosas entrarão em minha vida. As pessoas que já estão nela se tornarão mais amorosas em relação a mim e eu expressarei amor pelos outros com facilidade. A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. O objetivo dessa afirmação não é nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente. Por favor, não se desmereça por estar onde está. O fato de você ter encontrado este livro e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça a si mesmo por isso. Homens não choram, mulheres não sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver. Então, assim, o que eu penso, o que eu vivo, né? Qual a minha percepção? Pronto. A minha percepção é que, assim, tudo que a gente tudo que a gente está vivendo, né? É porque a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente faria diferente, né? Tudo de ruim, assim, tudo limitante que a gente está vivendo é porque a gente não sabe. E aí eu volto de novo para falar que a gente só enxerga o que a gente tem habilidade para enxergar, né? Então, bora adquirir mais conhecimentos. Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta. Esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e sobre seu mundo. Nunca faço nada direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante. Desprograma e atualiza.
nunca faço nada direito, é tudo culpa minha. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. E eu trago muito isso também, porque a visão de mundo que a gente tem é a visão dos nossos pais, ou de quem criou a gente. A gente ama eles primeiro, para depois nos amar, porque até então, a gente não sabe o que é a separação, né? Quando a gente nasce, a gente não sabe que a gente é um ser separado da nossa mãe. Então, quando a gente chora ou quando a gente está com dor, o que que a nossa mãe vai fazer? Ela vai nos alimentar ou vai, enfim, vai nos acudir. Então, olha, ela me ama. Olha, ela está aqui para mim. Então, a mentalidade infantil ali que a gente tem no momento é, é falar: eu sou amada, eu sou querida, olha, eu sou acolhida. Então, a visão de amor que a gente tem é do externo. Então, eita, deu chabu. É muito brilho, mas dá para escutar, tá dando para escutar, né? Tá, mas deu uma interferência aí, né? Então, com o passar, quando a gente vai criando a nossa personalidade, né? 5, 7 anos ali, a gente vai se separando, né? A gente vai falando, peraí, eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai. E a gente vai criando os nossos próprios pensamentos junto com os pensamentos e tudo que a gente escutou deles, né? Ai, a vida é difícil, não tenho dinheiro, né? Então, você passa a repetir isso na sua vida também, né? Inconscientemente, né? Claro, óbvio. Consciente, ninguém vai fazer isso. Voltando. Quando crescemos, temos a tendência de recriar um ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Quase isso que eu falei. Isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais ou mesmo os relacionamentos que tínhamos com as nossas mães ou pais ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um amante ou chefe igualzinho à sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos de forma como os nossos pais nos tratavam. Repreendemos-nos e castigamos-nos da mesma maneira. Além disso, nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Pode-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se fomos amados e encorajados quando crianças. Você nunca faz nada direito, é tudo culpa sua. Quantas vezes você se disse isso? Você é maravilhoso, eu amo você. Quantas vezes se diz isso? Eu escutei muitas vezes, né? Eu fui muito cobrada na infância, então eu sempre, na verdade, é o contrário, eu sempre tinha que fazer tudo direito. Você tem que ser perfeita, você tem que tirar notas perfeitas, né? Então, penso o quanto você cresce se cobrando, né, para ser suficiente, para ser aceita por alguém, para ser aceita pelas pessoas, para ser aceita na escola, para ser aceita depois na faculdade, para ser aceita na vida, no trabalho, e a gente acaba o quê? Querendo pertencer ali, comprando talvez roupas que a gente não faz sentido para a gente, mas para pertencer a um grupo, comprando bolsa, enfim, sendo que a gente não é para pertencer a algum lugar. Continuando aqui, no 21, entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas de vítimas. E de maneira nenhuma eles poderiam ter nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem amar a si mesmos, seria impossível ensinarem a você como se amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor os seus pais, peça-lhes para falar sobre a infância deles. Se você ouvir com compaixão, aprenderá de onde vieram seus medos e padrões rígidos. As pessoas que lhe fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Acredito que escolhemos nossos pais. Cada um de nós decide encarnar nesse planeta em pontos específicos no tempo e no espaço. Escolhemos vir para cá com o intuito de aprender uma lição específica que nos fará avançar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução. Escolhemos o nosso sexo, etnia, país,
E então procuramos o casal especial que refletirá o padrão que estamos trazendo conosco para trabalhar durante esta vida. Então, quando crescemos, geralmente apontamos um dedo acusador para nossos pais e choramingamos. Vocês que fizeram isso. Porém, na verdade, os escolhemos porque eles eram perfeitos para a tarefa que queríamos executar nessa existência. Aprendemos nosso sistema de crenças ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com elas. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo em que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou quanto ele é ameaçador. O ponto do poder está sempre no momento presente. Deixa eu só contar, eu não sei se todo mundo conhece a história da pequena alma. Vai muito do encontro. Eu chorei tanto quando eu escutei essa história a primeira vez, tanto. E assim, uma alma, uma pequena alma, falou: Deus, eu já sou luz, eu quero conhecer o perdão. E aí Deus falou: Mas pequena alma, você não precisa conhecer o perdão, não tem o que você conhecer mais. Você já é luz, você já conhece tudo. Não tem, eu não tenho como. Eita, travou. Não tenho como te ensinar o perdão, não tem ninguém para você perdoar, é tudo luz. E aí veio uma alma irmã, né? E falou assim: pequena alma, eu posso te ajudar. Eu vou fazer algo muito ruim para você e muito desafiador, e você vai aprender a perdoar. Aí ela falou: Você faria isso por mim? Nossa, travou de vez mesmo, né? Deixa eu fechar a câmera e ligar de novo. Nossa, você faria isso por mim? Aí ela falou assim: Sim, faria. Você já fez isso por mim em outras vezes, e elas encarnaram e, né, esses desafios, às vezes, que a gente passa e em que a gente se vê tendo que perdoar, né? Tendo que perdoar alguém por conta de algo, mas a gente muitas vezes também, a gente escolheu ou a gente é essa pessoa da qual a gente precisa do perdão também, né? Continuando. Gente, eu não sei o que acontece aqui, não. O importante é que está saindo o som. Tudo que você experimentou em sua vida até esse instante foi criado pelos seus pensamentos e crenças que manteve no passado. Pelos pensamentos e palavras que você usou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 20, há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, dependendo da sua idade. Entretanto, esse é o seu passado e ele já acabou. Não pode ser modificado. O importante neste momento é que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer. Esses pensamentos e palavras criarão o seu futuro. Seu ponto de poder está formando no presente as experiências de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Preste atenção no que você está pensando agora. É positivo ou negativo? Você quer que esse pensamento crie seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência dele. A única coisa em que estamos sempre lidando é um pensamento, e um pensamento pode ser modificado. Não importa qual seja o seu problema, nossas experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Nossas experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Sim, tem efeitos externos por pensamentos internos. Até mesmo o ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo. Você tem um pensamento que diz: sou uma pessoa má. Esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Todavia, se você não tiver o pensamento, não terá a emoção. E se os pensamentos podem ser modificados, mude o pensamento e a emoção desaparecerá.
Isso é apenas para nos mostrar onde conseguimos muitas de nossas crenças. Porém, não usemos essa informação como uma desculpa para continuarmos imersos em nossa dor. O passado não tem poder sobre nós. Não importa por quanto tempo mantivemos um padrão negativo. O ponto do poder está no momento presente. Que coisa maravilhosa de se compreender. Podemos começar a nos libertar neste instante. Então, quando a gente conta uma história triste, por exemplo, a gente vive ela de novo, né? Eu costumo falar das emoções muito sobre isso, porque quando a gente conta uma história ali que teve algum impacto para nós, triste, a gente está vivendo aquilo de novo e a gente coloca essa emoção para fora de novo, ou seja, a gente magnetiza aquilo de certa maneira para a gente. Assim como a gente conta uma história feliz. Então, quando a gente conta uma história feliz, o nascimento de um filho, quando a gente se formou na faculdade, com algo muito alegre para a gente entra naquela vibração. E aquilo que só expande o nosso campo, aquilo a gente entra naquela frequência, né? É, então é sobre isso aqui também que ela está dizendo. Eu estou procurando dar exemplos também práticos, né? Para que a gente possa ter maior compreensão aqui. Bom dia. Se você está com Carol, se você está com o livro, a gente está na página 23, tá? Se não, arrasta a cadeira e senta. Acredite ou não, escolhemos nossos pensamentos. Podemos habitualmente pensar e repensar a mesma coisa tantas vezes que perdemos a noção de que estamos escolhendo o pensamento. Porém, a escolha original foi mesmo nossa. Podemos nos recusar a pensar certas coisas. Eu costumo usar sempre o cancela, sabe? Então, quando a gente às vezes está putz, vai, um exemplo, tô no trânsito, nossa, que trânsito, ai, nossa, que saco, cancela, 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 tô confortável, tô dentro de um, sei lá, de um carro, de um ônibus, tá? Ou pensamento sobre mim mesma, eu vou usar aqui, sou uma pessoa má, vou usar um exemplo do livro, sou uma pessoa má, cancela, cancela, cancela. A partir desse momento, sabe, como é que me fugiu a palavra? Eu me permito, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu não estou boa, eu sou boa. Eu não sou uma pessoa má. Então, só que assim, quando você usa a palavra não funciona para o teu cérebro. Então, por isso que eu uso cancela. Então, cancela, cancela, cancela. Quando você cancela, é como se você usasse aquele cancelado do trânsito mesmo, sabe? Para sua mente está cancelado aquilo. E quando você coloca sempre que você cancela algo, você também pode colocar um pensamento fortalecedor no lugar, tá? Porque às vezes aquilo vai ficar pairando no ar, tá bom, cancela, cancela e daí? E o que que eu faço com isso, né? Então você coloca um pensamento fortalecedor, eu sou uma pessoa boa, visto que, tipo, ajudei uma senhora a atravessar a rua, eu sou uma pessoa boa. Então ensina a sua mente o que é ser uma pessoa boa, que você é uma pessoa boa, tá? Acredite ou não, escolhemos os nossos. Peraí, me perdi. Da mesma forma, também poderá. Parece-me que toda. Não, eu já terminei, né? 23? Gente, me perdi. Terminei 23, né? Peraí. Ah, não, não, não terminei. Peraí. Faltou a última frase aqui. Parece-me que todas as pessoas deste planeta que conheço ou com quem trabalhei estão sofrendo de culpa, ódio, voltados contra si mesmas em maior ou menor grau. Quanto mais ódio e culpa temos, menos funciona a nossa vida. Quanto menos ódio e culpa, melhor nossa vida funciona em todos os níveis. A crença mais profunda em todos com quem eu trabalhei é sempre: não sou bom o bastante, né? Não sou bom o suficiente. Muitas vezes acrescentamos a isso: eu não faço bastante, eu não mereço. Essas frases soam com você? Está sempre dizendo, deixando explícito ou sentindo que você não é bom o bastante. Mas para quem? E de acordo com os padrões de quem?
Se essa crença for muito forte em seu interior, de que maneira você pode ter criado uma vida alegre, próspera, saudável, cheia de amor? De alguma forma, a sua principal crença subconsciente sempre a esteve contradizendo. O fato é que você nunca conseguiu construir direito sua vida, pois algo estava sempre saindo errado em algum lugar. E isso é muito, pausa aqui, isso é muito enraizado às vezes dentro de nós por conta das experiências que a gente viveu ou daquilo que a gente escutou, né? Então a gente acha que a gente não merece aquele emprego bom, aquele dinheiro, aquele amor. A gente, será mesmo? É muito bom para ser verdade. Nossa, quantas vezes a gente fica repetindo isso? Né? Ou quantas vezes alguém falou, você não vai ser capaz, você não pode. Isso é muito para. Meu, se enxerga. Nossa, olha, isso é muita areia pro seu caminhão, né? Quantas vezes a gente já escutou por aí, a gente internalizou isso como uma verdade, mas será que é uma verdade mesmo? É como ela questiona. É uma verdade para quem? É uma verdade, de repente, para você que escutou, sei lá, da sua mãe, do seu pai, da sua tia, né? É, então, não é uma verdade para mim. Então, eu posso modificar. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente pode modificar. Gente, esse livro mexe muito. Quem está aqui é quem tem que estar aqui. Quem não, quem vai acessar depois da gravação, vai dar vontade de desistir, vai dar desânimo. Eu já vou adiando, vou ser honesta, tá? Por quê? Porque a gente vai estar acessando coisas no subconsciente que vai mexer com você. Ah, é só um livro. Espera para você ver. Bom, vejo que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Essas quatro emoções causam os principais problemas em nosso corpo e nossa vida. Essas emoções surgem por culparmos os outros e não assumirmos a responsabilidade das nossas experiências. Entenda, se somos todos 100% responsáveis por tudo que existe em nossas vidas, não temos a quem culpar. Seja o que for que esteja acontecendo lá, é apenas um reflexo do nosso pensamento, dos nossos pensamentos interiores. Não estou defendendo o mau comportamento dos outros, mas são nossas crenças que atraem pessoas que nos tratam assim. Se você se descobre dizendo todos sempre fazem isso comigo, me criticam, nunca me ajudam, me usam como capacho, abusam de mim. Então, esse é o seu padrão. Existe algo em você que atrai pessoas que mostram esse comportamento. Ao deixar de pensar dessa forma, você fará com que elas se afastem e ajam dessa maneira com outra pessoa. Você não as atrairá mais para você, né? A seguir, dou alguns resultados de padrões que se manifestam no nível físico. O ressentimento abrigado por longo tempo pode devorar o corpo e se tornar a doença que chamamos de câncer. A crítica, como hábito permanente, muitas vezes leva ao aparecimento de artrite. A culpa sempre provoca punição e a punição cria dor. Quando um cliente me procura dizendo muita dor, sei que ele está cheio de culpa. O medo e a tensão que ele produz podem criar coisas como calvície, úlceras e até mesmo dores nos pés. Descobri que o perdão e o libertar-se do ressentimento são capazes de dissolver até o câncer. Embora essa afirmação possa parecer simplista, já vi e comprovei isso em meu trabalho, né? Eu também posso dizer que eu já vi isso também no meu trabalho. É, curas como essa. Mas é um processo, sabe? Não é apertar um botão de falar assim, nossa, não sinto mais culpa, não sinto, porque a gente é ser humano, estamos humanos, né? Então a gente está convivendo uns com os outros e a gente está a todo momento. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia é buscar ferramentas, buscar a maneira como a gente funciona e melhora tudo isso, e faz para melhorar tudo isso. Ontem, por exemplo, eu marquei o nosso encontro antes porque surgiu um imprevisto que eu estava esperando um mentor. Ele tem uma lista de espera gigante e calhou de ele vai me atender hoje. Então eu tinha que adiantar, né? Que vai ser 12h40.
Então, ontem eu me peguei super ansiosa, super com como é que eu vou explicar? É assim, como é que vai ser? Será? Eu tô lá no futuro, eu não tô aqui, eu não tô presente. Aí eu falei, peraí, aí eu já tava até sentindo no corpo, eu já tava até com mal-estar, um sono, eu já tava até com vucu-vucu assim em mim, que eu falei assim, aí às vezes a gente acha o quê? A gente vai falar assim, nossa, é inveja, ai, é o outro, a energia do ambiente. Não, sou eu mesma. Aí o que que eu fiz? Eu sentei neste lugar aqui, ó, eu sentei, respirei, fiz várias respirações ali e me acalmei. Calma, calma, tá tudo certo. E vamos seguir. Fiquei isso em 12 minutos. Peraí, bom dia. Qual é o mentor? Compartilha com a gente se você gostar. Mentor? Mentor? Você acabou de falar que você vai fazer uma consultoria hoje com uma Ah, pessoa. tá. É o Cristóvão Brilho. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês sabem quem é. Mas Não, mas gosto de fazer consulta também. ele mexe com os ETs, ele mexe com os ETs. Então, tá na minha egrégora, então. Ele mexe com os arturianos. É exatamente isso que eu gosto. Por isso que eu tô aqui, eu acho. Eu não sei como que eu cheguei aqui, Nada mas eu por tô. acaso, nada por acaso. Ninguém se junta à toa, é o que eu falo. Quando um Não. grupo se forma, ninguém se junta à toa. Desculpem o atraso, viu, gente? E a intromissão também atrapalhar. Imagina. É, ninguém se junta à toa, é para algum propósito. Alguma coisa tem que aprender ali. É igual o jogo de videogame, eu falo a vida, sabe? Quando a gente passa aquela fase ali, a gente muda de grupo, a gente muda ali de tá tudo certo. Aprendi o que eu tinha que aprender, vou para outro jogo, sabe? É isso. O jogo eu chamo a vida de jogo mesmo, porque a vida é um jogo, né? Que a gente tem que saber jogar. Então, eu não posso fugir muito aqui, porque aí começa a vir um monte de coisa e eu já esqueci o que eu estava falando. Que, pera, eu sentei, eu precisei de 12 minutos ali para me acalmar e pronto. Voltei à vida, assim. Mas apaguei aquilo que eu estava sentindo? Não, eu preciso olhar para aquilo. Por que que isso está me causando, né? O que que isso está me causando? Por que que eu estou ali muito no futuro? Eu preciso olhar para isso dentro de mim, né? Ó, a energia tá tão assim que o gato da Andréia ali, ó, tá. Gato é um bicho, ó. Vejo que vejo que ressentimento, a crítica, a culpa e o medo, tô voltando, tá, na leitura. A culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Peraí, já li isso. Na página 25. Podemos mudar a nossa atitude em relação ao passado. O passado passou. Não podemos mudá-lo no presente. Todavia, podemos modificar os nossos pensamentos sobre o passado. É tolice nos punirmos no presente, porque ninguém nos magoou no passado distante. Muitas vezes digo a pessoas que possuem profundos padrões de ressentimento: por favor, comece a dissolver o ressentimento agora, enquanto é relativamente fácil. Não espere até estar sob a ameaça do bisturi ou de um cirurgião ou no seu leito de morte, quando terá que lidar também com pânico. Então, virando a página aqui, só para complementar, é o que eu falo até para os meus clientes: se ensine, se aprenda, sabe? As pessoas usam muito a desculpa do não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para você agora, para se ensinar, certamente você vai ter que arrumar tempo lá na frente para cuidar da sua doença, para cuidar do seu desequilíbrio, para cuidar de qualquer coisa que seja, para cuidar da tua dor. Então, assim, ai, não, tudo bem, 1 hora aqui é um tempo razoável, mas 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos para você meditar, por exemplo. Então, né, em matéria de desculpa, eu sou expert. Então, eu dou uma solução para cada desculpa. Quando estamos em pânico, voltando aqui, quando estamos em pânico, é muito difícil focalizarmos nossa mente no trabalho de cura. Sim, é desafiador mesmo. Precisaremos de mais tempo para primeiro dissolver nossos medos. Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará nessa crença e cairemos ainda mais fundo.
É vital que nos libertemos dessas ideias e crenças tolas, fora de moda, negativas, que não nos apoiam e não nos enriquecem. Até mesmo nosso conceito de Deus precisa ser modificado para que tenhamos um Deus por nós, não contra nós, né? É, é muito enraizado, preciso falar, é muito enraizado dentro de nós também aquele lance de se Deus quiser, né? Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Deus quer, Deus sempre quer, o universo sempre vai querer. Por que que ele não há de querer que a gente se dê bem, que a gente tenha uma vida boa? Mas você quer, entende? E aí, inconscientemente, a gente culpa Deus, porque assim, não foi do nosso jeito, né? Porque tem que ser como, quando, onde e por que a gente quer. Aí, se for do nosso jeito, né? É quando a gente pede para Deus, a gente só esquece de falar que tem que ser do nosso jeito, né? A gente, Deus, ó, só que tem que ser do nosso jeito. Então, se não é do nosso jeito, pronto, inconscientemente a gente está culpando Deus. Deus, sou eu de novo, né? Aquele meme lá do cachorrinho. Deus, sou eu de novo. Então, não deu certo como eu pedi, como eu tinha pedido para Deus, a culpa é de Deus. Então, é bom a gente, quando a gente tem mais conhecimento e a gente é, se liberta de certos padrões, a gente realmente não nos culpamos, mas nos responsabilizamos por certos pensamentos e a gente se liberta deles. Voltando. Para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Talvez não saibamos como perdoar e talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar dá início ao processo de cura. Para nossa própria cura, é imperativo que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Eu o perdoo por não ser como queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Essa afirmação nos liberta. Sim. Se vocês sentirem até de falar, né, em voz alta, se puderem, né? Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Eu gosto muito da frase de Chico Xavier também, né? Que eu tenho ela até aqui escrita, ó, eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser, né? Então, a partir do momento em que eu aceito as pessoas como elas são, eu também me permito ser como eu sou, sem máscaras. Todas as doenças têm origem no estado de não perdão. Sempre que estamos doentes, necessitamos procurar dentro do nosso coração para descobrirmos quem precisamos perdoar. O conhecido livro Um Curso em Milagres diz: toda doença tem origem num estado de não perdão. E sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para vermos a quem precisamos perdoar. Eu acrescentaria isso que a pessoa a quem você achará mais difícil perdoar é a qual você mais precisa se libertar. Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. É só deixar toda coisa ir embora. Não precisamos saber como perdoar. Tudo que necessitamos fazer é estarmos dispostos a perdoar. O universo cuidará do como. É o que eu falei, né? Que a gente procura sempre o como, quando, onde, porque só trazendo aqui para vocês que talvez você ache que perdoar significa conviver. Perdoar significa ser conivente ao erro da pessoa. E não significa ser conivente ao erro da pessoa. Você pode não concordar com o que a pessoa está fazendo ou fez para você, mas ainda assim perdoar. E perdoar é falar daquilo sem sentir dor, né? Não é esquecer. Não, esquecer é amnésia, né? A gente não esquece nada que ninguém fez pra gente, a gente não apaga nada. A gente lida com aquilo, a gente fala daquilo sem dor, né? Aí sim a gente perdoou, né? Quando a gente tá, não, aquilo eu sempre achei que eu não tinha mais nada para perdoar os meus pais, né?
E depois, e isso foi vindo, foi desencadeando depois para mim. Poxa, eu já achei que tinha, mas quando a gente fala disso, é isso que ela está falando aqui. Quando a gente acha que não tem nada ali, é porque tem alguma coisa ali a ser vista, né? Porque, na verdade, a mente quer te proteger. Então, aquilo de alguma maneira vai te tirar da sua zona de conforto, então você não vai olhar para aquilo, né? Voltando aqui. Compreendemos bem demais nossa própria dor. Como é difícil para a maioria de nós compreendermos que eles, sejam lá quem forem, que mais precisam do nosso perdão, também estão sofrendo. Precisamos entender que eles estavam fazendo o melhor que podiam com a compreensão e a consciência e o conhecimento que tinham na época. Quando alguém vem a mim com um problema, não importa qual seja, saúde debilitada, falta de dinheiro, relacionamentos insatisfatórios, criatividade sufocada, trabalho unicamente numa só coisa, ou seja, em amar o eu. Aprendi que quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos. Tudo na vida funciona. E como se pequenos milagres estivessem em todos os cantos, nossa saúde melhora, atraímos mais dinheiro, nossos relacionamentos tornam-se mais satisfatórios e começamos a nos expressar de forma plena e criativa. Tudo parece acontecer sem nem menos, não, sem nem mesmo tentarmos. Amar e aprovar a si mesmo, criar um espaço de segurança, confiança, merecimento e aceitação resultará na criação da organização da nossa mente. Criará relacionamentos mais amorosos em nossa vida, atrairá um novo emprego e um lugar melhor para viver, e até permitirá que o seu peso corporal se equilibre. Pessoas que amam a si mesmas e os seus corpos não se prejudicam nem prejudicam os outros. A autoaprovação e a autoaceitação no aqui e agora são as principais chaves para mudanças positivas em todas as áreas de nossa vida. O amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. A crítica nos tranca dentro do padrão que estamos tentando modificar. A compreensão e o sermos gentis conosco nos ajudam a sair dele. Lembre-se, você esteve se criticando por anos e não deu certo. Tente aprovar e veja o que acontece. Tente se aprovar e veja o que acontece. Então, em todos os lugares em que a gente não se sente aprovada, aceitada, se sente rejeitada, abandonada, traída, abusada, a gente pode desprogramar isso tudo agora? Desprograma e atualiza. Porque se eu não me sinto, se eu não me sinto ali aceita, aprovada, eu vou me sabotar para as coisas darem certo. Porque eu não vou me sentir ali aceita, que eu mereço aquilo para mim. Então eu vou me sabotar, inconsciente, tá? É óbvio que na consciência eu não vou falar assim, não, eu não vou, eu não quero mais dinheiro. Óbvio que eu não vou fazer isso, mas inconsciente, e eu vou atrair isso para mim. Então, o poeminha que eu falei que eu adoro. A gente vai o quê? Por capítulo 2? Ó, na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior que eu, acredito num poder muito maior que eu, que flui através de mim, cada momento de cada dia. Abro minha sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, é revelado a mim. E que seja o que for que eu precise, venha a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Tudo está bem no meu mundo. Eu acho que deu certinho para a gente começar o capítulo 2, então, na semana que vem, tá? Então, só para concluir, às vezes as pessoas. Eu estou falando as pessoas porque eu me incluo nisso também, né? Eu estou humana, mas às vezes as pessoas acham que tá no externo o problema, né? E a gente fica procurando
quem está me prejudicando, e não é sobre isso, é sobre o que que a gente está nutrindo aqui dentro, o que que a gente acredita. E esse livro é magnífico por conta disso, porque ela, inclusive, ela teve câncer, né? E no final da vida, essa autora, eu acho que eu não, ela se curou do câncer e ela morreu depois, ela morreu recentemente até, de velhice mesmo, mas ela se curou de um câncer. Então pensa, né? Como que é um câncer, uma doença tão degenerativa, né? Então, o quanto que ela precisou liberar ali dentro dela. Então, como eu fiz também linguagem do corpo, eu posso trazer algumas coisas também, porque dor, doenças, desordens, eu acho que para quem está aqui minimamente acredita nisso, que tem nível emocional, sabe? De alguma maneira eu estou atraindo aquilo. Eu gosto de usar assim, atraindo entre aspas, porque assim, o corpo é uma máquina muito poderosa, muito. É uma máquina mesmo, sabe? E ele vai dando alertas para gente. Olha, alguma coisa não tá legal, alguma coisa não tá boa. Então, só que como a gente está no piloto automático, a gente está vivendo por viver, a gente está vivendo na sobrevivência, né? A gente está vivendo para pagar boleto, a gente está vivendo para trabalhar, né? Muitas das pessoas não estão presentes aqui, né? A gente às vezes está assistindo uma aula e a gente está mexendo no celular, a gente está fazendo mil coisas, a gente não está presente ali, a gente está presente em vários lugares. Então, a gente não consegue identificar, sentir o nosso corpo. O que que eu estou sentindo? É o que eu falei, eu estava sentindo uma coisa surreal, eu fui lá e respirar. Então, a gente não consegue identificar, tipo, a queda de cabelo, as coisas que, como ela mesma falou, sabe? O câncer, uma dor de cabeça, enxaqueca. Ai, tenho enxaqueca. Pronto, você já pegou para você, né? Porque você tem enxaqueca, significa que você comprou ela para você. Ela é sua. Quem vai tirar ela de você? Só você mesma. Porque se você tem ela, ela é tua. Você comprou. Então, é ficar presente, muito atento a isso, sabe? Então, é isso. Espero que a gente evolua e aprenda aí muito mais nos outros capítulos. Espero contribuir com vocês e que vocês também contribuam aí comigo, tá? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Agradecer, tá? Obrigada. Obrigada por essa disponibilidade e abrir esse espaço aí pra gente. Nada é por acaso, a gente está aqui por algum motivo. Gratidão. Seguimos. Vão, insistam, persistam. Vamos lá. Até a próxima sexta, então. Obrigada. Gratidão a vocês Até, pela obrigada. oportunidade.